Olá a todos, meu nome é Matheus Bandeira e nesse trabalho falarei um pouco sobre sobrecarga e sobre escrita de métodos no Java. Optei pela divisão da explicação em três tópicos: o que é, para que serve e exemplos. E entre essa divisão eu vou explicar a parte teórica e a parte prática, demonstrando na parte prática os exemplos das linhas de código e de seu funcionamento. Vou começar falando sobre o que é sobrecarga. De acordo com algumas definições em livros e artigos, sobrecarga nada mais é que um recurso que permite que uma classe tenha mais de um método com o mesmo nome, porém que eles tenham parâmetros diferentes, no qual esses parâmetros devem ser de tipos, quantidades e posições diferentes. Para que serve a sobrecarga? Suponha que você tenha que realizar a adição dos números fornecidos, mas pode haver qualquer número de argumento. Se você escrever um método como um int, no caso, passando dois parâmetros, e int, no caso, passando três parâmetros, logo, pode ser difícil para você e outros programadores entenderem como funciona o comportamento do método, porque o seu nome é diferente. Mas realizando a sobrecarga de método, podemos descobrir rapidamente o funcionamento dos métodos por possuir o mesmo nome. Vou falar agora sobre alguns exemplos de sobrecarga de método. Como discutido no início desta apresentação, a sobrecarga do método é feita declarando o mesmo método com diferentes parâmetros. Os parâmetros devem ser diferentes em um desses: número, sequência ou tipos de parâmetro, argumentos. Eu vou explicar agora, com o uso de imagem de código, para que fique mais fácil o entendimento. Primeiro exemplo: número diferente de parâmetros na lista de argumentos. Este exemplo mostra como a sobrecarga de método é feita, com diferentes números de parâmetros. O exemplo mostra o método disp, onde é sobrecarregado com base no número de parâmetros. Temos dois métodos com o nome disp, mas os parâmetros que ambos possuem são diferentes. A saída para esses dois métodos seriam no primeiro somente a letra A e no segundo, sobrecarregado, a mesma letra A, mais o acréscimo do número 10. Exemplo 2. Mostra a sobrecarga com a diferença no tipo de dados dos parâmetros. Nesse exemplo, o método disp é sobrecarregado com base no tipo de dado dos parâmetros, onde dois métodos com o nome disp, um com o parâmetro char e outro com o parâmetro int. Exemplo, onde temos a sobrecarga com a sequência de tipos de dados de argumentos. Aqui, o método disp é sobrecarregado com base na sequência de tipos de dados de parâmetros. Ambos os métodos têm sequência diferente do tipo de dados na lista de argumento. Porém, o primeiro método é ter lista de argumento como charInt e o segundo é ter intchar como a sequência. Como a sequência é diferente, o método pode ser sobrecarregado sem problemas. Neste último exemplo, optei por demonstrar uma utilidade de sobrecarga em um método de soma. Primeiramente, criei uma classe com o nome de sobrecarga, juntamente com o método soma, que retorna dois números somados. E no método main, apenas instanciei o objeto da minha própria classe e uma variável inteira, e estou recebendo a soma de dois números, onde é executado
pelo método soma e, por último, apenas mostra a soma. Agora, imagine a seguinte situação. Eu precisaria somar um terceiro número e meu método vai dar um erro, porque ele só recebe dois parâmetros. Logo, eu precisaria fazer outro método com outro nome para receber esses três números? Não, basta apenas sobrecarregar esse método, criando outro método com o mesmo nome e apenas acrescentando o novo número à soma. Agora sim, o método soma pode receber três números porque ele já está sobrecarregado. Uma dúvida muito constante é como o Java sabe qual ele vai executar. Ele sabe pelos parâmetros passados. Ele vai ter três números inteiros, logo, ele vai procurar um método que recebe esses mesmos três números inteiros. Então, ele sabe pela quantidade e o tipo de parâmetro passado. Quando uma sobrecarga, ela pode ser de caso inválido. Isso pode acontecer quando dois métodos têm o mesmo nome, o mesmo parâmetro e têm diferentes tipos de retorno. Então, este não é um exemplo de sobrecarga de método válido, pois isso causará erro de compilação. E qual seria a vantagem de usar a sobrecarga de um método? A utilização da sobrecarga de método facilita a vida do programador porque ele não precisa criar e lembrar nomes diferentes para funções que fazem a mesma coisa. Por exemplo, no código que está sendo mostrado. Se a sobrecarga não fosse suportada pelo Java, teríamos que criar nomes de métodos como soma1, soma2 e assim por diante, até completar todos os requerimentos da soma. Agora, falarei um pouco sobre o método de sobrescrita em Java. Primeiramente, o que é sobrescrita? Se a subclasse, classe filha, tiver o mesmo método declarado na classe pai, ela será conhecida como um método sobrescrita em Java. Em outras palavras, se a subclasse fornecer a implementação específica do método que foi fornecido por uma de suas classes pai, ela é conhecida como sobrescrita de método. Para que serve o uso da sobrescrita? A sobrescrita de métodos é usada para fornecer implementações específicas de um método, que já é fornecido por uma subclasse. Conseguimos também, a partir da sobrescrita, especializar os métodos herdados da superclasse, alterando seu comportamento nas subclasses por mais específico. A sobrescrita de métodos consiste basicamente em criar um novo método na classe filha, contendo a mesma assinatura e o mesmo tipo de retorno do método sobrescrito. Quando mencionado anteriormente que o método deve possuir a mesma assinatura, significa dizer que o método deve possuir o mesmo nome, a mesma quantidade e o mesmo tipo de parâmetro utilizado no método sobrescrito. Com relação ao tipo de retorno, este pode ser um subtítulo Com relação ao tipo de retorno, este pode ser um subtipo do tipo de retorno do método sobrescrito. Por exemplo, se o método da superclasse retorna um list, é permitido que o novo método retorne um arrayList ou qualquer outro list. No entanto, o oposto não é permitido, gerando um erro assim de compilação. Bom, de uma forma simples e cotidiana de entender sobre escrita de métodos em Java, é como ele dar uma característica dos seus pais, porém, colocar sua personalidade para essas características. Bom, agora eu vou demonstrar com o código em Java onde a sobrescrita está inserida em um exemplo bem simples. Pense assim, que precisamos desenvolver um programinha para uma locadora de filmes.
e criamos a classe filme. Essa classe tem como objetivo a definição do comportamento para alugar um filme por meio do método alugar filme. Veja que o filme pode ser alugado desde que a condição de quantidade de dias seja maior ou menor que zero ou igual a 5. Agora, esta outra classe, filme 24 horas, que é da classe filme, ela necessita sobrescrever o método alugar filme, porque um filme 24 horas não pode ser alugado por mais de um dia. A classe fez o uso opcional do @override, que tem como funcionalidade avisar o compilador que o método, logo após fazer a sobrescrita de um método da classe py, apesar de ser opcional, a anotação override ajuda bastante. Ela vai te informar caso o método não possa ser sobrescrito ou se você ainda está fazendo uma sobrecarga em vez de uma sobrescrita. Bom, esse foi um pouquinho do meu trabalho de PO falando sobre sobrecarga e sobrescrita em Java. Essas são as bibliografias do livro Use a Cabeça Java, da Sierra Kate, do Alta Books, e eu também peguei um site o site da UFSCar, onde fala bastante coisa e demonstra esses exemplos dos códigos em Java. Muito obrigado por ter assistido.